A paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Por aqui estamos bem, na graça do nosso Senhor Jesus. E hoje eu vim trazer uma palavra de Deus para a tua vida. Essa mensagem, ele tem um tema muito especial, que tocou muito profundamente o meu ser, e eu creio que vai tocar o teu coração também. E essa mensagem, ela retrata como Deus vê a humanidade, como aqueles que entregaram suas vidas para o seu Filho Jesus Cristo. Hoje, como Deus nos vê através de Cristo Jesus, como amigos de Deus. Porque antes de Jesus, antes dessa ponte, nós éramos inimigos dele, inimigos de Deus. Não tínhamos como ter comunhão com Ele, mas por meio do seu Filho Jesus, hoje podemos sentar na mesa com Ele, ceiar com Ele, trocar, sabe? Trocar afinidades, intimidade com Deus no meio dessa mesa. Podemos entender os seus mistérios, os seus segredos mais íntimos do seu coração. Ele nos chama de amigos, de amigos. E se você entrou nesse vídeo, Ele te escolheu para algo maior, para um propósito maior. Cada um de nós, aqui nessa terra, somos chamados por Ele. Somos chamados como amigos, amigos íntimos. Ele não nos chama de servos, mas de amigos. E eu quero aqui testificar isso que estou falando, que está na palavra de Deus, está na Bíblia. A Bíblia é o nosso manual de vida. É ali que nós vamos conhecer quem somos em Deus. E essa palavra está lá escrita no livro de João, no capítulo 15, ali no verso 13 até o 16. Eu vou estar compartilhando essa palavra, eu vou estar lendo para você compreender a palavra junto comigo. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor de seus amigos. Então, quem que lhe deu essa vida? Ele deu o seu filho. Seu filho, ele entregou por nós, seu filho Jesus. E qual dos amigos que faria isso? Que amigo teu aqui nessa terra poderia dar a vida a alguém para ti? Então entenda que Jesus, ele entregou sua própria vida para você. Deus entregou seu único filho, o unigênito do Pai, por amor a nós, pelo favor dos seus amigos. Quem um de nós daria a própria vida pelo outro? Somente Deus. E aqui mais prossigamente fala: vós sois meus amigos, e fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes? Olha que tremenda essa palavra. Não é a gente que escolhe, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vedes e dei fruto, e vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedis ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Amém. Então, olha que tremenda essa palavra. Ele nos afirma, Ele nos mostra nessa palavra que somos aceitos por Ele. Hoje, através do seu Filho, Jesus Cristo, somos amigos de Deus. É através dessa ponte que nós temos o acesso desse fundamento, que é Jesus Cristo. Acesso ali ao plano de Deus, ao propósito do Senhor. E podemos ter comunhão com Deus através dessa ponte. É esse o propósito que Jesus veio a essa terra, para anunciar o reino de Deus, para as pessoas verem e andarem por esse caminho, o mesmo caminho que Jesus traçou, a mesma forma que Jesus veio sobre a terra. Então, hoje podemos ter esse acesso por meio de Cristo. Somos aceitos e somos amigos de Deus. Olha que tremendo essa palavra. Não somos servos, porque o servo aqui diz a palavra, o servo não conhece as coisas do seu Senhor. Ele não tem acesso ao seu coração, mas o amigo ele conhece o coração. Porque antes mesmo de nós conhecermos a Deus, Ele já nos conheceu. Lá no Salmo 139, Davi falou através desse salmo que Ele conhece o teu deitar e o teu levantar. Ele te escolheu
desde o ventre da tua mãe. Lá em Jeremias, ele relata isso, que ele escolheu Jeremias desde o ventre da sua mãe. Isso está sobre nós também. Deus já te escolheu para um propósito. Antes mesmo de você conhecê-lo, ele já te escolheu. Se talvez você olhar para o teu cenário hoje, se você olhar para toda a tua trajetória até aqui e você se perguntar: por que a minha vida é difícil? Por que para todo mundo dá certo e para mim não dá? Por que para uns é mais fácil o caminho e para mim é mais difícil? Por que às vezes somos rejeitados, somos excluídos, não nos encaixamos em grupos? Muitas vezes nós crescemos ali no ambiente onde muitas pessoas não nos aceitam, né? Muitas vezes até mesmo familiares nos rejeitam. Talvez tudo que você tenta fazer é difícil, você acessar algo, e você, quando for despertado por Deus, você vai começar a entender o porquê a tua trajetória até aqui foi difícil, o porquê você tenta, você faz as coisas e muitas vezes não rompem ou não dá certo. Aí você olha para outra pessoa, ela segue a mesma direção, o mesmo caminho, as mesmas coisas que você tenta fazer, aquela pessoa faz e flui, você não, e você não entende o porquê. Mas entenda que Deus tem algo maior para a tua vida. Nem chegou ao teu coração o que Deus tem planejado, mas como chegar a essa conclusão, como chegar a essa certeza de que você foi um escolhido de Deus? Entenda que precisamos dar o livre acesso ao coração para Deus. Se você quer conhecer o coração de Deus, primeiro você tem que entregar o teu para Ele e deixar que Ele governe a tua vida. Parar de fazer as coisas pelo próprio braço, pelo próprio entendimento, e entregar a tua vida para Cristo, entregar o teu coração para Deus. Amém? Porque Ele é capaz de fazer tudo novo. Este amigo, ele diz assim: venha como estás, mas não permaneça como estás. Mas entenda que não é um lugar de condenação. Jesus não veio aqui para te condenar, ele veio para te transformar, ele veio para te trazer um renascimento de morte para a vida. A morte, irmãos, significa a morte espiritual e o despertamento para uma nova vida espiritual. Antes estávamos mortos espiritualmente, e através de Cristo começa a despertar uma nova criatura, e as coisas velhas então elas ficam para trás. E eis, diz o Senhor, que farei coisas novas, maiores do que você imagina. Ele transforma fim em recomeço, de vaso quebrado para vaso novo, de árvore seca para uma árvore frutífera. Porque aqui está na palavra de Deus que Ele, aqui ele fala que eu vos escolhi a vós outros e vos designeis para que vades e dei frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires ao Pai, em meu nome eu vos concedo. Então, da árvore seca vai vir uma árvore frutífera, porque quem vai fazer tudo isso é o próprio Deus, é o próprio Senhor, é o próprio Espírito Santo, que fará a obra, que começa e termina a boa obra. A nossa função, nosso papel de filhos, de amigos, é entregar a nossa vida a Ele e deixar que o Espírito Santo de Deus, Ele nos guie, Ele nos direcione ao caminho. Porque quando a gente entrega a nossa vida para Ele, você não tem mais domínio da sua vida, mas é Ele quem te domina. É Ele quem te domina, não é mais nós. Porque o próprio Jesus fala para nós seguirmos a Ele, a gente precisa renunciar a nós mesmos. A palavra de Deus diz: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É isso que Ele tem nos pedido para fazer: entregar, ter acesso ao reino de Deus e às suas promessas. Essa é a mensagem principal: entregar, renunciar, para então viver novidade divina. Então acessar ali o fundamento,
as regiões espirituais e viver conforme a vontade do Pai. Porque essa mesa, o Pai já colocou ali o teu nome. Ele já colocou o seu nome escrito nessa mesa. E quando você se assentar a essa mesa com o teu Pai, quando você aceitar então essa filiação que Ele te designou como filho e amigo, escolhido de Deus, você vai ter acesso ao coração do Pai e você vai compreender os seus pensamentos, porque a palavra de Deus fala que Ele conhece os teus pensamentos e os nossos pensamentos não são iguais a Ele, aos pensamentos de Deus. Entenda então que você precisa renovar a sua mente e acessar os pensamentos de Deus para a sua vida. Então viver o propósito de Deus. Mas antes do propósito, você precisa passar pela mão do oleiro, você precisa passar para a mão dele, para que você comece a ser moldado conforme a imagem e semelhança de Deus, e assim suportar o peso deste propósito, ter maturidade suficiente para viver esses frutos que você vai dar para o reino. Entenda que esse é o propósito de Deus, que nós vivamos o plano que Ele escreveu para nossas vidas. Talvez você está vivendo e não sabe o caminho onde está indo, não encontrou ali ainda um propósito na tua vida, está perdido, não sabe por onde caminhar, não sabe mais como escolher as coisas, está perdido, não sabe o caminho. Mas se você é dessa pessoa, você precisa compreender que Deus tem um plano para a tua vida, um propósito maior, Ele te espera. Então, você não é servo, porque o servo, muitas vezes o servo, ele está ali buscando a Deus somente quando precisa, somente quando está apertado, quando precisa de um milagre, uma cura, precisa ali, de uma bênção imediata, está à procura de algo imediato. Então muitas pessoas vão até Deus somente por uma recompensa. E entenda que um empregado, servo, ele vai em busca de um trabalho do seu senhor para ter um salário, não para vestir a camisa, porque o amigo ele veste a roupa do seu senhor, ele consegue sentir a dor do seu senhor, porque ele tem acesso ao coração dele, consegue entender. Aqui mais adiante o Senhor fala na palavra, que o amigo maior é Deus, e Deus ama todos. A Bíblia diz que Deus ama o pecador, mas não ama o pecado. Então você começa a ser despertado e entender os pensamentos de Deus, começa a sentir a dor de Deus também, porque Ele diz para nós amar uns aos outros, não condenar, mas amar, olhar para o próximo com amor, porque se você quer acessar as coisas desse amigo, você precisa conhecer o caráter dele, o caráter santo e o caráter generoso e misericordioso, porque Deus ele é infinito em misericórdia. E se você está talvez quebrado, se você está perdido, você vai olhar para Deus, vai ver uma esperança e algo Ele está guardando para a tua vida. Você só precisa ter o acesso, mas você precisa abrir o teu coração, colocar tudo aquilo que está pesando a tua alma, aquilo que pesa, aquilo que gera carga, fardos, entregue aos pés de Jesus e Ele te dará um alívio. E assim, você despejando as tuas bagagens da alma, tuas feridas, você vai começando a ficar limpo, leve, com o jugo suave, e aí você vai começando a ter o acesso ao coração de Deus, porque o amigo ali está te suprindo, e agora você precisa também estar suprindo o coração de Deus, do amigo que é fiel. Amém? Então, essa é a mensagem que eu quero trazer para a sua vida hoje, Entenda que a mesa de Deus, a comunhão com Deus está disponível, preparada por Ele. E lá já está escrito o teu nome. Antes mesmo de você aceitar a Deus, Ele já te aceitou.
Antes mesmo de você o amá-lo, Ele já te amou. Antes mesmo de você entender, Ele já escreveu a tua história. Esse é o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus infinito em amor. O maior princípio de Deus é o amor, é o amor. Então, entenda, aonde você pisar, aonde você acessar a presença de Deus, você nunca mais será o mesmo. Você pode até cair, você pode até tropeçar no caminho, mas Ele te puxa de volta. Ele não quer te perder, porque Ele te ama, Ele nos amou, Ele nos ama e Ele nos chama de amigo fiel. Não aquele amigo que nós temos no mundo, que muitas vezes nos decepcionamos em alguns momentos. Até mesmo nós decepcionamos outras pessoas. Mas saiba que Deus, Ele é diferente da amizade aqui do mundo. Deus é o nosso amigo fiel, que cumpre o que diz, que cumpre as suas promessas. Amém? Essa é a mensagem para a tua vida. Que você receba essa mensagem, que você também leia essa passagem que está na palavra de João 15. Leia todo o capítulo, medite nela. Que essa mensagem, que essa palavra, ela te toque profundamente e que você comece a partir de hoje a caminhar com essa verdade que está na palavra. Em nome de Jesus. Muito obrigado por assistir até esse tempo. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe tua vida, a tua família, em nome de Jesus. Até o próximo vídeo, se assim Deus permitir.